Olá, amados irmãos, graça e paz, amém? Bom, hoje nós vamos dar início ao nono vídeo de uma série de apontamentos que estamos fazendo desse livro aqui. Eu repito toda hora por conta do fato de repente, algum irmão que venha assistir apenas um vídeo que caiu na mão dele nesses momentos de epidemia, e ele não saber que é uma série de vídeos, ou então saber que é uma série de vídeos, porque eu falo o capítulo, mas ele não sabe do que se trata. E se trata de um apontamento que estou fazendo de vários livros. Um dos livros que eu estou fazendo apontamento é esse aqui: o que o presbiteriano inteligente deve saber. Mas não é só para presbiteriano, não. Vale a pena para qualquer cristão de linha reformada, batista, metodista, Assembleia de Deus, e todos aqueles, os amados irmãos que acreditam em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Amém? Bom, estou no capítulo 15, vou falar do capítulo 15, e o capítulo 15 desse livro, ele tem como proposta falar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, e é o nono vídeo, então vamos começar. Fala assim: a Escritura Sagrada ensina que há um só Deus e que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade é Deus completo e não parte de Deus. E as três pessoas da Trindade são iguais em poder e glória. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é, ao mesmo tempo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Aí fala assim, que Jesus, como homem, tem uma história com início, meio e fim. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4:4. No tempo próprio, na hora certa, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Então, a humanidade e divindade de Jesus é o título do texto. Mateus inicia a narração do nascimento de Jesus com as seguintes palavras: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1:18. Bom, aí o texto ele vai tentar dar um trabalho, né, acadêmico de leitura do autor, para mostrar a importância de não só compreender, mas a importância de compreender a necessidade de Jesus Cristo ser Deus, 100% Deus e 100% homem. É isso que o texto aqui do Alderi está se caminhando para essa característica. E ele continua dizendo assim, aí eu pulando algumas partes: no plano divino de salvação, era também absolutamente necessário que o mediador fosse verdadeiramente Deus. Era necessário que ele pudesse apresentar um sacrifício de valor infinito e prestar perfeita obediência à lei de Deus. Ele pudesse sofrer a ira de Deus redentoramente, isto é, para livrar outros da maldição da lei, e ele pudesse aplicar os frutos da sua obra consumada aos que o aceitassem pela fé. Então, essa parte aqui é muito importante, por quê? Porque Jesus precisa, como sempre foi, ter duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Ele tem uma única pessoa, ele não tem duas personalidades. Ora ele acha que ele é Deus, ora ele acha que ele é humano. Não existe isso. Existe até alguns escritos apócrifos e outros discutidores, críticos sobre esse assunto, que vai dizer que Jesus tinha um conflito existencial, mas isso não cabe dentro dos textos. Você não acha o conflito existencial dentro dos textos do Novo Testamento. Bom, não vou entrar dentro desse mérito da discussão, de que não acha porque os textos do Novo Testamento
era um artigo de fé, óbvio que não acharia, mas não vou entrar nesse mérito. Isso a gente vai demandar muito tempo. Mas o que a gente pode entender é que, sob o aspecto de suportar a cruz, Jesus teria que ter todo o poder para suportar a cruz. Então ele não poderia ser humano. Então ele é divino. E sob o aspecto de representar a raça humana para sofrer no lugar da raça humana, Jesus Cristo tinha que ser 100% homem, porque senão ele não estaria representando a raça humana. Então ele tem que ter duas naturezas para suportar a ira de Deus, né, e obedecer à vontade de Deus, e também, além de suportar a ira de Deus, representar totalmente um homem. E aí, o capítulo aqui, o 14, o 15, ele vai falar sobre a humilhação e exaltação de Jesus. Acho interessante porque no início aqui nós estávamos falando de que Jesus tem o mesmo poder e glória de Deus. Mas agora aqui no capítulo que vamos falar da humilhação e exaltação de Jesus. Ou seja, Jesus tem o mesmo poder, a mesma glória, mas ele se humilha e depois para ser exaltado. Há uma condição de humilhação, e essa condição de humilhação a gente vai ver como é que ela se instala. Ao tornar-se homem, Jesus a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 e 8. A humilhação de Cristo teve 5 estágios. Ele se humilhou na encarnação, ele se humilhou no sofrimento, ele se humilhou na morte, ele se humilhou no sepultamento e ele se humilhou na descida ao Hades. E aqui na encarnação a gente considera que há uma humilhação, eu botei com uma nota minha de rodapé, que é a humilhação de conviver com o pecado e conviver com os pecadores, ou até mesmo o acusando. Então a humilhação da encarnação está aqui, no convívio com o pecado, não de ser o pecador, porque Jesus não é e nunca foi, nunca teve uma condição de pecador, porque ele tinha duas naturezas. E ele foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Então, aí, depois disso é um outro assunto mais complexo de se trabalhar no conceitos cristãos. Mas essa é a questão importantíssima e basilar. Negar que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, né? E negar que Jesus nasceu do Espírito Santo é destruir conceitos fundamentais da fé cristã das duas naturezas de Jesus. Ou seja, Jesus passa a ser apenas um revolucionário e que tentou falar sobre Deus de uma linguagem diferente e por isso foi morto porque não foi compreendido. E não foi isso. E esse não é o plano de salvação. Pelo contrário, no Antigo Testamento a gente já consegue perceber por textos claros e por alusões a necessidade da morte do Redentor, que é Jesus. Então, é por aí que a gente deveria chegar. Então, a humilhação de Cristo tem os 5 estágios, que é o que nós falamos. Do ponto culminante do sofrimento de Jesus foi a sua morte, né? O ponto culminante da sua humilhação, do seu sofrimento, foi a sua morte. Ele jamais pecou, mas teve que pagar o salário do pecado. Ele foi submetido a um julgamento injusto. Ou seja, porque o ápice do pecado é a morte. Então Jesus cumpre o ápice do próprio pecado, que é a morte. Não vamos entrar em grandes questões do Deus que morre. Isso é um assunto bem complexo, né? Mas compreender essas dinâmicas teológicas e sistemáticas é importante. O sepultamento foi outro estado de humilhação de Cristo. O sepultamento era um instrumento para simbolizar a humilhação do pecado. Era voltar ao pó.
O último estágio da humilhação de Jesus foi a sua descida ao Hades. Hades é uma palavra que pode ser traduzida como sepultura, inferno ou um mundo dos mortos. A descida de Jesus ao Hades tem sido interpretada de várias formas. Esse conceito de Jesus ter descido ao Hades, isso foi depois inserido no credo apostólico. Os credos apostólicos mais novos não tinham isso. Se eu não me engano, não tinha desceu ao Hades. E depois passou a ter. Essas compreensões, elas foram sendo reelaboradas ao longo da história do cristianismo nos 4 primeiros séculos. E não é tão consensual. Muitos até pentecostais, acreditam muito que Jesus tenha descido até o inferno, pegado a chave do inferno de Satanás e tudo mais, e libertado as almas presas e tudo. Mas um dos nossos teólogos reformados, que é o Lois Berkhoff, grande teólogo, afirma que parece melhor combinar 2 pensamentos. Que Cristo sofreu a angústia do inferno antes da sua morte, no Getsêmani e na cruz. E que ele adentrou na mais profunda humilhação do estado de morte. Veja, o próprio Berkhoff meio que não entra na questão de que Jesus desceu ao Hades, ao inferno, foi lá no inferno. Ele traz esse conceito de descer ao Hades como uma simbolização desses 2 aspectos aqui, que é a angústia do inferno, sofrer a angústia do inferno, né, e da morte no Getsêmani e na cruz, e também o sofrimento da profunda humilhação do estado de morte. Para ele seria isso, e seria até muito plausível essa interpretação, não seria de todo mal, não. Eu praticamente concordo com essa afirmação. Mas Deus o exaltou. A exaltação de Cristo tem 4 estágios. Então, se a humilhação de Jesus tem 5 estágios, a exaltação de Jesus tem 5 estágios. Que é a ressurreição, a ascensão, a sessão à destra do Pai e o regresso físico para julgar os vivos e os mortos. Isso aqui é interessante, porque o que é que deu aos apóstolos e dá aos cristãos hoje a validade, a confiança de que o perdão de Deus foi dado aos homens, pela aceitação do sacrifício de Jesus. E como é que confirma-se que Deus aceitou a morte de Jesus pelos nossos pecados? Porque Jesus ressuscita. Entendeu? Então, seria isso. E aí ele ascende aos céus, retorna e fica sentado à destra de Deus Pai. E sua exaltação também é a sua consumação, a consumação da salvação, que é o julgamento. Então, Jesus julgando os homens é um modo também de exaltar o que ele fez. Então, aqueles que esperam apenas que Jesus vem como amor e não virá como julgador, não compreender a completude do processo de salvação, da consumação do plano de salvação, que tem no seu fechamento a exaltação de Cristo, sendo ele o julgador. Então, a ressurreição de Jesus não foi um simples voltar à vida. Isso já havia acontecido com Lázaro e com outras personalidades bíblicas do Antigo Testamento e do Novo Testamento também com Jesus. O corpo ressuscitado não estava mais sujeito a limitações de antes. Era um corpo glorificado, perfeito instrumento da alma. Além disso, na sua ressurreição, equivale a uma declaração do Pai de que todas as exigências da lei tinham sido cumpridas. Então,
ressuscitar não é apenas voltar à vida, mas é um ressuscitar com um novo corpo incorruptível, que é o corpo que Cristo já tinha, né? Então, incorruptível e santo, e que não se limita às realidades da terra. Então ele pode comer e ao mesmo tempo pode também atravessar uma parede, e ao mesmo tempo pode mudar de lugar em pouco tempo. Então, voltando ao céu, Jesus foi entronizado à direita do Pai. Quando a expressão entronizado à direita do Pai aparece, ela não quer dizer que há um trono em que Deus está sentado e Jesus está sentado à direita. Mas é uma representação de que Jesus governa com Deus em poder e glória. É isso que tem que ter entendimento, e que muitos que não conhecem, não têm a revelação especial, se prende a isso e não consegue compreender, como acham que chegando no céu haverá Deus, conseguirá ver Deus e Jesus, todos os dois sentados num trono branco ou trono feito de ouro e tudo mais. Bom, não vamos entrar em méritos interpretativos do Apocalipse, que daí já é uma outra história que demanda mais uns 20 vídeos para falar sobre isso. Mas sob o ponto de vista reformado, é isso. Mas o estágio mais avançado da exaltação de Cristo será a sua volta gloriosa na condição de juiz. E podemos ter certeza de que aquele que é verdadeiro Deus e homem perfeito será um juiz perfeitamente justo. Então, o Jesus, que é plenamente Deus e plenamente homem, será perfeito em seu juízo dos homens. Então, isso é interessante de saber. Aí, nesse mesmo capítulo, o autor, capítulo 15, ele vai falar agora dos ofícios de Cristo. E é bem rápido, a gente tenta terminar. Então, Jesus tem 3 ofícios. E o ofício é como se fosse um ministério, uma missão. Né? O ofício não é um cargo, é um ministério, é uma missão. Então Jesus tem o ofício de profeta, de sacerdote e rei. Como profeta, ele é o representante de Deus junto aos homens. Como sacerdote, ele representa os homens perante Deus. E como rei, ele exerce domínio sobre o homem e sobre o universo. Cristo exerce o ofício de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. E sua obra profética não cessou quando ascendeu ao céu, continuou pela operação do Espírito Santo. Então, a operação do Espírito Santo de Deus é ainda a contribuição ou a completude do ministério profético de Jesus Cristo. Por que ministério profético? Porque Jesus anuncia a vontade de Deus. E a operação do Espírito Santo de Deus na vida do homem, do seu coração, da sua mente, através da palavra, através da interpretação bíblica, da leitura da Bíblia, através da revelação, da inspiração e iluminação, ela corrobora, né? Ela corrobora, né? Colabora e corrobora para que o homem possa compreender a vontade de Deus. O que é peculiar no sacerdócio de Jesus é que ele é, ao mesmo tempo, sacerdote e o próprio sacrifício. Então, ele vai fazer uma mediação com o homem e ele mesmo é o próprio sacrifício dessa mediação. A epístola aos Hebreus afirma que Jesus tem um sacerdócio eterno e imutável, vivendo sempre para interceder pelos salvos. Hebreus 7, 23 e 25. E o apóstolo João recomendou: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados,
e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. 1 João 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Aí fala assim, que Cristo exerceu o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, reprimindo e subjugando todos os seus e os nossos. Bom, eu quero concluir aqui que ao ler, eu tive uma exposição, né, de que aqui uma coisa interessante, que é o seguinte: uma vez que Jesus ele tem ele exerce, né, o seu ministério, sua missão de profeta, de sacerdote rei, uma vez que nós não reconhecemos a sua palavra, nós estamos negando o seu ministério de profeta. Uma vez que nós não buscamos viver uma vida de santidade, nós estamos negando o seu ministério de sacerdotal. E uma vez que não buscamos obedecer à vontade de Jesus, nós estamos negando a sua missão, o seu ministério, né, real. Então, muitas vezes nós como cristãos mesmo negamos o próprio Cristo. Como é que negamos Cristo? Exatamente negando o seu profetismo, o seu sacerdócio e o seu governo. E isso é importante e é o que o reformador busca fazer. O cristão protestante de linha reformada busca viver uma vida em que dê toda a atenção ao profetismo de Jesus, ao sacerdócio de Jesus e ao governo de Jesus na sua vida. Essa é uma interpretação que eu estou dando ao texto e não que está escrito isso ao texto, ok? E para concluir, então, amados, Cristo exerceu o ofício de rei sujeitando-nos. É isso que eu já tinha lido, né? Então, só para terminar, Jesus como profeta nos deu uma revelação completa. Como sacerdote, Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, e como rei, ele governa o mundo e nos governa, e com a operação do Espírito Santo tem nos ensinado a nos permitir ser governado por ele. Um abraço a todos. Próximo vídeo, vamos falar sobre capítulo 16, o Espírito Santo. Tudo de bom.